Seja bem-vindo ao programa Rumos e Desafios Eleições 2020 da Santa Cecília TV, uma emissora educativa da Universidade Santa Cecília de Santos. O convidado de hoje é o deputado estadual Caio França. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, um prazer poder revê-lo e estar aqui com os amigos da TV Santa Cecília. Caio, você é jovem, muito jovem, né? Acabou recentemente de completar 32 anos de idade e tem uma grande experiência política. Você já foi vereador, foi agora eleito deputado estadual com uma grande votação, a maior votação do seu partido. Sim. E reeleito com uma votação maior ainda, né? Aproximadamente 160 mil votos. Agora, você é filho de uma professora, dona Lúcia, sim, né? E filho de um advogado também político, Márcio França. Eu gostaria que você falasse sobre as referências que o seu pai, especialmente como político, deixou a você. Olha, sempre um prazer poder falar dele, né, da história que ele construiu dentro da política. Em casa, sempre uma pessoa muito participativa. Eu fiz a mesma faculdade que ele, também sou advogado e, enfim, não tenho vergonha nenhuma em dizer que foi ele que me abriu as portas para poder estar na vida pública. E aí, a sequência disso, eu acho que eu consegui manter essas portas abertas e abrir outras portas ao longo desse caminho, né? Eu tenho muito orgulho de poder dizer que, construímos uma trajetória na política que dá orgulho para a gente, que a gente fala de cabeça erguida mesmo que está na vida pública e que a gente faz questão de demonstrar que na vida pública você está para servir as pessoas, né? Para poder reduzir as desigualdades, para você aumentar as oportunidades das pessoas. Eu acho que são algumas das referências que ele deixou e nessa última eleição agora para o governo do estado, acho que ficou, como ele teve uma oportunidade de aparecer mais, pelo fato de ter disputado o segundo turno muito acirrado com o governador, acho que ficou muito marcado, assim, um lado mais dele mais humano, a coerência, a palavra que ele o tempo inteiro usou bastante, né? Que tem palavras, são algumas lições que hoje em dia na política, todo mundo fala, nova política é isso, é aquilo, eu falo que tem coisa que não sai de moda. E uma delas é isso, né? A lealdade, a coerência, são coisas que não saem de moda nunca. Seu pai já havia sido vereador por 2 mandatos, e sim, se lançou candidato a deputado federal em 1994. Isso aí. E na reta final da campanha, seu pai acabou sendo eleito suplente, na reta final da campanha faleceu o seu avô, o pai do então candidato, né, Márcio França. Como é que esse episódio é relatado para você? Você era muito garoto? Eu era muito novo ainda, mas eu tenho ótimas lembranças do meu avô, uma pessoa que era muito conhecida na cidade, na região até, era médico, pediatra, trabalhava no São José. Todo mundo na cidade lembra do Dr. Luiz Gonzaga, à época. Inclusive na eleição de 88, quando meu pai se elegeu pela primeira vez a vereador, eu tenho certeza que o empurrãozinho final, quem foi que deu no meu pai foi o meu avô, à época, porque ele era muito conhecido. Naquela época os médicos, sabe aquele negócio que você não precisava marcar horário para poder ser clinicado por ele, batia na porta, às vezes não tinha dinheiro para pagar, trocava por alguma coisa, e assim foi tocando. Então, as referências são ótimas. Eu lembro muito assim de um discurso do meu pai. Claro que eu era muito pequeno, mas depois de mais velho você vai se aprofundando, né? Ele tem um discurso lindo de posse, quando ele foi eleito prefeito em 96, né? Depois de 97 a posse, onde ele, assim, fez um diálogo com o meu avô, que lá de cima estaria olhando por ele pelos próximos 4 anos. Então, a referência é sempre muito, muito querida, assim, e por onde eu vou, muitas pessoas lembram, fui médico, Dr. Luiz, viu? Seu avô é Dr. Luiz. Meu escritório hoje, meu escritório regional aqui da política, é no mesmo lugar onde meu avô atendia. Então, é uma casa que a gente tem há muitos anos. Então, enfim, ótimas lembranças que a gente tem desse período. Você foi eleito vereador no primeiro mandato, você tinha 20 anos, mas você teve uma grande votação, mais de 8 mil votos para o município de São Vicente, foi uma votação muito grande, você foi o mais votado, né? Sim. Gostaria que você relembrasse desse momento. Foi uma eleição, assim, até meio que no susto. Eu estava na dúvida de disputar a eleição ou não, e aí fui influenciado por alguns amigos. Na época, os próprios candidatos a vereador me incentivaram, porque achavam que eu poderia ter uma votação boa para poder ajudar a chapa, e acabei na inocência assim de um jovem, estava fazendo faculdade, estava no 3º ano. Agora eu vou disputar. Aí quando eu fui abrir os olhos, depois já tinha um monte de carro, placa, falei, bom, agora não tem jeito, agora eu vou mesmo. E aí já tinha, claro, conhecimento da cidade, mas passei a me preparar mais, a conhecer cada canto da cidade.
E depois, durante as eleições, a eleição por si só é um aprendizado gigantesco, né? De você conhecer cada beco, cada canto e as dificuldades das pessoas. E aí depois, durante o mandato, acho que foi um mandato muito enriquecedor assim para mim, porque eu convivi com pessoas de diferentes pensamentos. Naquele período a gente conseguiu alguns avanços importantes na cidade. Eu tive a oportunidade de apresentar alguns projetos um tanto quanto polêmicos. Eu levei as sessões, por exemplo, para fora da Câmara, fiz sessão em todos os cantos da cidade. Na época tinha um pouco de resistência dos vereadores e nós fizemos sessão. E depois, é engraçado isso, porque na primeira sessão todo mundo estava meio fechadão. Depois era vereador brigando para ver se conseguia levar a sessão para a escola municipal do seu bairro e tal. Então, assim, você vê que às vezes você consegue mudar até mesmo o conceito das pessoas, que é a participação popular, né? Hoje em dia não é só na Câmara de São Vicente. Infelizmente, em boa parte das câmaras, a participação popular ela é bem difícil. E aquela ideia foi muito boa, ajudei a levar, fui autor do projeto de lei que levou os xadrez para as escolas, do lixo reciclável na cidade, enfim. A coleta por bicicleta, não é exatamente, isso? Exatamente. Foi bastante coisa que a gente fez durante o período de vereador, tanto que na sequência, por vários motivos, e acho que também pelo nosso mandato sério na Câmara, eu acabei disputando a eleição para prefeito em 2012, uma eleição bastante acirrada, né? Uma eleição atípica, onde eu não ganhei a eleição, mas acho que foi muito importante para mim e para a nossa trajetória, assim, até mesmo eu falo para o meu pai, porque foi um aprendizado para nós também, né? As derrotas ensinam muitas coisas, né, Marcelo? Então, não foi diferente conosco e eu acho que, assim, aquela eleição de 2012 abriu muito os nossos olhos e, na verdade, mostrou que a gente poderia, mesmo depois de sair de uma derrota difícil, como foi em 2012, você se reerguer, se reorganizar, tanto que meu pai depois foi vice-governador, eu me elegi deputado na eleição seguinte, então eu tenho, enfim, muito carinho e gratidão pelo que a cidade de São Vicente, na verdade, me proporcionou e me proporciona até hoje. Sou grato e a maneira que eu tenho de poder contribuir, de poder devolver isso é trabalhando muito, né? E o seu primeiro mandato como deputado estadual? Como é que é chegar, sair da Câmara Municipal de São Vicente, que é uma Câmara importante, porque São Vicente é a primeira cidade do Brasil, sim, né? Mas e de repente entrar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? É muito diferente, assim, é uma diferença gritante, em vários sentidos, assim. Primeiro que são 94 deputados, eu era ainda bastante jovem, mas eu sempre tive esse perfil assim de ser muito conciliador, de me dar bem com as pessoas, então eu sempre me dei bem, tanto com o campo mais à esquerda, quanto com o campo mais à direita. Naquele período eu peguei o governador Alckmin, né, na reeleição dele, meu pai era vice-governador, e eu sempre tive uma admiração muito grande por ele e muito respeito, mas a gente conseguiu montar lá um bloco parlamentar que praticamente fazia diferença na Assembleia, porque não tinha o costume de fazer blocos e a gente, o PSB, junto com outros partidos, nós formamos um bloco que praticamente decidia as principais votações. O PSDB tinha um grupo grande, o PT tinha um grupo grande, nós não éramos tão grandes, mas nós juntos formamos um equilíbrio lá na casa. E nós formamos esse bloco, eu participei dos 2 primeiros anos na CCJ, fui vice-presidente da CCJ, que é a principal comissão da casa. Tive projetos de lei meu que foram sancionados à época, conseguimos aqui para a região, em especial para São Vicente, alguns equipamentos importantes, como o AME e o Poupa Tempo, que são marcas que até hoje as pessoas lembram do meu primeiro mandato, e peguei o finalzinho aí do mandato do então governador Márcio França, que aí, claro, que a relação é diferente, porque é uma questão que envolve, né, o sangue, família e tal, mas achei que foi assim, o primeiro mandato foi de aprendizado e aí peguei uma eleição totalmente atípica, que foi essa de 2018, onde nós tivemos uma revolução em todos os sentidos, inclusive na composição da Assembleia, né? Mudando praticamente 60% da Assembleia. Isso. Mas antes da gente falar desse seu novo mandato, da nova legislatura, né? Você já tinha feito parte da CCJ na Câmara Municipal de São Vicente. E aí, recentemente eleito deputado, né, foi fazer parte da CCJ, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu gostaria que você falasse. CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, né, e Redação. É isso aí. E Redação. Isso aí. Qual é a função? Porque essa é uma comissão obrigatória em qualquer poder legislativo do Brasil, seja em Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas ou mesmo lá no Congresso Nacional. É obrigatório ter uma CCJ. A importância de uma CCJ? É por onde passa qualquer tipo de projeto, seja do governo ou de parlamentar. Você finaliza na CCJ, então é a comissão
dita como mais importante, onde tem mais briga para você conseguir, normalmente, conseguir ter uma vaga lá, né? É uma discussão mais partidária, porque você tem que fazer uma decisão no partido, para que depois o seu partido requeira que o seu nome vá para lá. O fato de ser advogado, eu acho que também sempre me ajudou, me abriu algumas portas. Mas é bem diferente. Na Câmara de São Vicente, para ter uma noção, éramos em 3 vereadores, eu fui presidente, e as reuniões eram semanais, mas normalmente, assim, os pareceres a gente acabava acompanhando muito o parecer da Procuradoria da própria Câmara Municipal. Na CCJ da Assembleia, assim, são 12 deputados com ideias muito diferentes, muitas das vezes, onde os debates são intensos. A Procuradoria da Casa normalmente orienta, mas cada deputado tem um parecer em separado, muitas das vezes tem um advogado por detrás que dá uma certa orientação para cada parlamentar. Então, assim, tem uma diferença bem grande. E na Câmara de São Vicente, a gente, pelo menos na época, conseguimos aprovar muitos projetos, inclusive dos próprios parlamentares. E aí essa talvez seja uma diferença negativa do ponto de vista para a Assembleia. É muito complicado a gente conseguir aprovar projetos dos parlamentares lá, porque tem muitas travas, tem muitas amarras, a não ser que você fique dia de não sei o que, dia de não sei o que lá, assim, que são projetos menos relevantes, sem tirar o mérito de cada um, mas é muito difícil você conseguir evoluir com um projeto, porque ou às vezes mexe com o interesse do governo, e aí o governo consegue travar em algumas das comissões, ou então você mexe com alguma questão que envolve uma avaliação diferente de um parlamentar, um conceito diferente e tal. Então, é bem mais difícil você conseguir aprovar um projeto na Assembleia Legislativa do que nas câmaras municipais. E acho que isso é meio que um padrão nas outras câmaras. Então, essa é uma questão... Eu cobro muito, viu, do nosso presidente, dos nossos colegas, dos meus colegas parlamentares, para que a gente possa aprovar mais projetos de deputados. A ponto, para vocês terem uma noção, que a gente tem que ter uma, assim, olha, todo deputado tem que pelo menos aprovar um projeto por ano, hein? E depois ainda tem a sanção do governador, que normalmente também eles vetam. Então, lembrando, né, a importância dessa comissão, que é o controle de constitucionalidade, né? Sim. Essa é uma paranoia positiva, né, de um modelo democrático, de um modelo republicano como é o nosso no Brasil, né? Que é a supremacia da Constituição. Quer dizer, existe uma preocupação dentro do Legislativo de controlar a constitucionalidade, Perfeito. Não deixar que um projeto inconstitucional seja colocado para votação. Competência, depois, né? O chefe do Executivo, no momento em que ele vai sancionar, ele pode vetar entendendo que é inconstitucional. E lembrando que depois de sancionado, ainda tem o controle de constitucionalidade judicial, né? Quer dizer, o judiciário ainda pode, de maneira concentrada ou difusa. Mas nós vamos chamar um rapidíssimo intervalo, certo. porque nós já estamos sendo avisados aqui do nosso tempo. Olha, você está vendo essa conversa deliciosa com o Caio França, deputado estadual jovem, muito experiente. Fique conosco. Bless Logística Internacional. Especializada em transportes internacionais, importação e exportação marítima, aérea, terrestre e carga projeto. A melhor solução para a entrega das suas cargas no menor tempo possível e um transporte eficaz com transparência nas informações. Agilidade, precisão e segurança em todos os âmbitos dos nossos serviços. Tudo para deixar você satisfeito. Bless Logística Internacional. Eficiência que gera eficácia. Neste período de reabertura, a Célula Mater deseja que você reabra com mais humanidade. Renasça com mais amor. Ressurja com mais união. Retorne com mais cuidados. Renove com mais proteção. E realize com mais parceria. Afinal, a saúde não pode parar, nem você. Vejo o Campus como uma instituição muito rica, porque além dela promover a nossa capacitação profissional, ela também ajuda muito no nosso interpessoal. O Campus me deu uma motivação de vida.
ficava mais na rua. Aí agora com o campus eu chego, tinha aquele tempo vago. Diversos casos, jovens que vivem em comunidades periféricas que aqui encontram uma oportunidade, conseguem crescer, realmente rico em transformações, e ele consegue edificar bastante os jovens. Caderno Regional, segunda a sexta, 7h30 da noite, na Santa Cecília TV. Estamos de volta com Rumos e Desafios Eleições 2020 e o convidado de hoje é o deputado estadual Caio França. Caio, em 2014 você foi reeleito deputado estadual. 2018. 2018, Isso, desculpa. é. 2014 você foi eleito, 2018 né? com uma votação esplêndida de mais de 160 mil votos. Então gostaria que você falasse desse momento também. Então, assim, depois quando você vê o resultado, inclusive você faz uma comparação com os demais, eu falei, gente, foi uma eleição, eu fui o 7º mais votado do estado de São Paulo. Então, sim, foi uma eleição e onde a maioria dos deputados que estavam no mandato, se eu não me engano, foram só 3 deputados que aumentaram a votação na reeleição. A maioria acabou, mesmo os que ganharam, acabaram caindo a votação. Então, veja, foi uma votação expressiva em todos os sentidos. E numa eleição onde nós tivemos essa revolução, né? Assim, os deputados com 2,5 milhões de votos, deputados com 1,5 milhão de votos, deputados que não tinham, sem demérito, mas foi um conceito novo, né? Uma questão mais envolvendo. Da Janaína Pascoal. Minha colega Janaína. Sequer ela era política. Ela era uma professora universitária, uma advogada, né? Que de repente aparece com essa votação. Minha colega, e assim, sem praticamente material de campanha, uma coisa bem internet. Claro que teve todo episódio envolvendo impeachment da então presidente Dilma Rousseff, que ela foi uma das autoras, mas mesmo assim surpreendeu demais, porque se você pegar a votação em Santos, em qualquer cidade, ela foi, se não foi a primeira, foi a segunda, se não foi a primeira, foi a segunda, no máximo a terceira, só que isso em todos os 645 municípios do estado de São Paulo. Então, assim, a questão que a gente sempre, eu pelo menos sempre defendi muito, a questão de uma regionalização, né? Até hoje existe essa discussão no Congresso a respeito do voto distrital. Mas você vê que a população, na hora da prática, também, assim, muitas das vezes acaba preferindo uma decisão mais conceitual do que uma questão mais regionalizada. E foi assim que aconteceu, não só com ela, mas com outros colegas que acabaram entrando e, enfim, cumprem o seu papel, mas eu confesso que nós tivemos perdas de deputados que, assim, muito trabalhadores, decentes, em outras regiões do estado de São Paulo. A Baixada Santista conseguiu manter praticamente o número, até aumentou um pouco o número de deputados, mas outras regiões do estado, como Rio Preto, Marília, Campinas, caíram significativamente a quantidade de deputados para deputados mais conceituais, podemos dizer assim. Lembrando que aqui, a nível da nossa Baixada, né, nós temos o Tenente Coimbra, temos o Paulo Correia, tem o deputado Wellington Moura, que também tem uma base eleitoral basicamente na Baixada. E o Kenny Mendes, que é um fenômeno de votos aqui em Santos. Que também é um outro deputado que tem uma questão de internet muito forte também, né? E como você falou, um fenômeno aí em relação à internet. E deputado federal tem a Rosana Vale, e o deputado Júnior Bozella e o deputado Samuel Moreira, mais sentido Vale do Ribeira. Agora, você também sempre teve uma votação muito espalhada, né? Por exemplo, em 2014 você teve voto em 413 municípios do estado de São Paulo, são 650 municípios, 645, né? Alguma coisa assim. Qual é o segredo disso? Como é que faz campanha no estado inteiro? Eu tenho um trabalho partidário muito forte, então eu acompanho muito de perto as eleições de praticamente todo o estado de São Paulo em relação ao PSB. Mas mesmo eu tendo voto em 400 e poucos municípios, é importante esclarecer que 85% dos meus votos estão aqui na região 013. Eu tenho voto fora, mas assim, às vezes 15 votos, 20 votos em algumas cidades, tem voto na capital, em algumas cidades pontualmente, onde tem um trabalho mais presencial, mas 85% dos meus votos está aqui na região 013, na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. E foi assim novamente nessa eleição. Todo mundo imaginava que pelo fato de meu pai estar na disputa para o governo do estado, no período da eleição, meu pai era governador, então tudo isso poderia também ajudar a potencializar, e eu acho até, sem dúvida, que ajudou a potencializar, mas novamente, 85% dos meus votos foram aqui, são oriundos aqui da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Então, assim, eu tenho um conceito muito mais de deputado distrital do que de deputado conceitual. Eu tenho uma relação partidária que me permite costurar em alguns lugares pontualmente.
Mas basicamente a minha votação está aqui na Baixada. Agora, o estado de São Paulo ele é governado pelo mesmo partido, pelo PSDB, já há muitos anos, mais de 20 anos. Sim. Né? Durante algum tempo eu me lembro, né, isso era comentário à boca pequena, as pessoas não sabiam o que falavam, mas era algo que havia entre a população de que a Assembleia Legislativa era muito bem, eu não vou dizer controlada, mas existe uma harmonia muito grande entre o Executivo, o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa, a ponto de não ter nenhuma CPI. Eu fui, inclusive, consultar, né, as CPIs e vi que em todos os períodos legislativos houveram CPIs. Mas agora, recentemente, nós vimos aí o ex-governador José Serra, vimos o ex-governador Geraldo Alckmin com problemas com a Lava Jato. Se serão condenados ou não é outra história, mas foram denunciados e assim sucessivamente. Eu gostaria de você falar qual é a postura da Assembleia Legislativa. Ela é uma Assembleia combativa? Ela foi uma Assembleia combativa? Ou, de fato, pelo fato do PSDB estar tanto tempo no poder no Estado de São Paulo, a coisa meio que se acomodou? Ao longo do tempo, como você falou, assim, o PSDB acaba fazendo muitos deputados e, por esse motivo, eles também têm os principais caminhos. Por exemplo, no primeiro dia de Assembleia, o PSDB protocola 15 CPIs, o que dificulta as demais CPIs de poderem furar essa fila, porque na Assembleia só podem funcionar 5 CPIs ao mesmo tempo. Então eles protocolam CPIs que, assim, com assuntos que, vamos dizer assim, não tem tanta relevância quanto ao assunto que poderia criar alguma complicação, como Sabesp, Rodoanel, metrô, que são matérias, inclusive, que têm problemas já verificados, como no caso do Paulo Preto, etc. Agora, da nossa parte, né, essa composição nova da Assembleia, eu confesso que é uma Assembleia diferente, com muitas diferenças em relação ao outro mandato, uma Assembleia mais combativa. O governo tem uma base menos sólida do que teve os últimos governos, pelo menos no período que eu fiquei com o governador Alckmin, a gente ajudava em praticamente todas as matérias. Sempre tinha uma outra matéria em que, né, você pensa diferente, ou tem uma questão que envolve um grupo específico que você tem relação, ou que você conhece mais profundamente o tema, e às vezes você pode estar desconexo do governo, mas nessa aqui a gente percebe que mesmo as votações que eles têm conseguido passar projetos mais polêmicos, tem sido na risca, no limite do limite, assim. Eu tenho, nesse período, uma postura de bastante independência, votei a maioria dos projetos contra o governador Dória nesse período, mas sempre que tem algum projeto que eu entendo que faz bem, independente da minha postura pessoal, eu tenho votado favorável. Então depende muito do projeto que está em discussão em si. Temos um projeto bastante polêmico em discussão agora, que é o 529, que é uma reforma administrativa. Desestatização. É uma reforma administrativa, reforma tributária, aumento de carga tributária, fim de isenções, tentando desvaziar as competências da Assembleia. Já me manifestei publicamente contra o projeto, por vários motivos, assim como fiz em outros também, com relação à reforma da Previdência do Servidor Público e outros projetos mais, em que eu me posicionei de maneira contrária ao que pensa o governo. Mas eu confesso que essa composição da Assembleia é diferente do que era a anterior. Agora, a eleição, muitas vezes, ela tem surpresas, né? Nós vimos, por exemplo, o ex-governador Geraldo Alckmin, candidato à presidência da República, dizer publicamente que apoiaria tanto o vice-governador Márcio França, na época, que se tornou governador, como o candidato do seu partido, que era o João Dória. E essa divisão, né, ela ecoou, por exemplo, aqui na Baixada Santista, porque nós tivemos o caso, por exemplo, do prefeito Paulo Alexandre, do PSDB, que apoiou o então governador e candidato, né, à reeleição, o Márcio França. Como é que é isso, hein? Eu acho que assim, eu pelo menos penso assim, né? E acho que talvez essas pessoas da mesma forma. Vale muito mais a pessoa do que a sigla que ela está afiliada. Né? Quando a gente conhece uma pessoa, pouco me importa se ela é do partido A, B ou C. Se eu sei que ela é uma pessoa coerente, honesta, decente, não vai me dar uma rasteira, não é desleal, assim, eu prefiro muito mais votar nela do que, às vezes, alguém que possa estar no mesmo partido que eu, mas que eu conheço a pessoa. Então, eu acho que tem muito a ver com o que aconteceu na eleição de 2018, onde a gente conseguiu ter apoio de pessoas que ou eram do PSDB, ou não eram do PSDB, mas eram de partidos aliados ao PSDB, que acabaram votando no então candidato Márcio França. Mas naquele período, o meu sentimento, pelo menos, é que o governador Dória acabou surfando na onda do Bolsonaro e acabou, com isso,
fazendo a pequena diferença que nós tivemos entre um e outro. Né? Nós estamos falando o governador Dória teve 10 milhões e 800 mil votos e o Márcio França teve 10 milhões e 200 mil votos. Então foi uma eleição muito acirrada, apertada e que na minha avaliação, óbvio, se não tivesse eleição presidencial, vamos pensar, se o Bolsonaro tivesse vencido a eleição no primeiro turno, eu acho que o resultado seria diferente em São Paulo. Agora, o seu partido, PSB, né, a deputada federal Rosana Vale, na questão da reforma da Previdência, ela contrariou uma questão fechada pelo partido. Sim. O PSB adotou uma posição de votar contra a reforma da Previdência e a Rosana foi uma das 9 deputadas federais que votou a favor da reforma da Previdência. E foi, inclusive, punida dentro do partido. Né? Ela foi suspensa durante um ano e aí não recebe relatoria. Tem uma série de mecanismos dentro do partido. Depois, essas suspensões, no caso dela, foram revistas e hoje ela já tem uma tranquilidade. Eu, inclusive, fiz a defesa dela, porque entendo que a reforma da Previdência Nacional do INSS é diferente da reforma da Previdência que nós votamos aqui no estado de São Paulo. Inclusive, defendi ela e acho que ela tem que ter total liberdade. Acho que o partido, na minha avaliação, se equivocou em fazer um fechamento de questão num tema tão delicado quanto esse, onde nós tínhamos também questões regionais, vamos dizer, o Sudeste, a bancada toda, paulista praticamente, votou a favor da reforma da Previdência, com exceção de PT, PSOL e PCdoB. Os deputados de São Paulo, do PSB, os 4 que nós temos, votaram a favor da reforma. Então não foi uma questão pontualmente dela. Então, eu penso assim, eu acho que nós temos que ter temas que muitas das vezes são conflitantes, que o partido não tem que fechar a questão. Agora, em temas que são simbólicos para o partido, aí sim você pode haver um fechamento de questão, ou você tem alguma coisa assim. Mas eu pelo menos, nesse ponto, achei que a postura da Rosana foi coerente, até porque nesse ponto ela estava tranquila. E eu mesmo falei para ela antes da votação, a gente troca sempre mensagem, falei, Rosana, age com o seu coração, com a sua cabeça, esquece, não, vai o que você imagina que é o melhor para o Brasil e toca o barco. E ela fez assim. 2 minutos para poder acabar o programa, passa muito rapidinho, né? Santos anunciou agora recentemente um incinerador de lixo para o aterro Sítio das Neves. A gente tem que lembrar e fazer justiça, né? Haviam lixões na Baixada, como por exemplo do Sambaiatuba, extinto pelo Márcio França, né? Se não trabalho só dele, mas de toda uma equipe, mas liderada por ele. Aqui mesmo em Santos tinha o lixão da Lemoa, que era uma excrescência, então por isso foi criado o aterro do Sítio das Neves, mas que está muito próximo de entrar em colapso. E o Ministério Público vinha avisando, falou, olha, vocês têm que solucionar a questão do lixo. E a solução foi o incinerador. O que você acha dessa alternativa? Olha, é uma alternativa que nós precisamos, primeiro, da transparência total em relação a ela. Eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia, inclusive já tem uma audiência que estamos aguardando agora, por conta da pandemia, nós não conseguimos acertar a data, mas já tem essa pauta na Assembleia. Nós temos da transparência para ela, avaliar se realmente esse é o melhor caminho. Os técnicos da CETESB, na sua grande maioria, são pessoas extremamente respeitadas, qualificadas e defendem esse tipo de maneira de você conseguir reorganizar o lixo, de você poder reutilizar, na verdade, o lixo. Então, o que é importante na minha avaliação é dar transparência nesse processo. A gente não pode, em salas fechadas, resolver essa questão. O que tem que fazer é audiência pública, mostrar para a população prós e contras, se tem outras alternativas que podem ser mais baratas, trazer mais economia. Mas as cidades, de fato, assim, nós precisamos pensar numa solução para a questão do lixo. A gente não pode ficar enterrando lixo o resto da vida, porque o mundo moderno já não faz isso. O lixo de São Vicente vai para Mauá, não é isso? Vai para Mauá ainda. Vai para Mauá, então, assim, né? Agora voltou para cá, mas assim, voltou também para o Sítio das Neves, mas ficou muito tempo para Mauá. Então a gente paga para você poder fazer esse deslocamento para enterrar lixo, sendo que no mundo mais moderno você já consegue fazer com que ele possa voltar em recursos para o próprio município. Valorizar essa política nacional de resíduos sólidos. Exatamente, né? Que é uma lei... A reciclagem, a reutilização. É uma lei moderna, amplamente debatida. Aproveitar as cooperativas dessas pessoas mais carentes que fazem a separação. Né? Exatamente. Mas é isso, olha, passou muito rápido, viu, deputado? Eu agradeço profundamente a sua presença aqui e desejo sucesso no final do seu mandato. Eu agradeço aqui o carinho de vocês, é um prazer, sempre que for convidado estarei à disposição. Beleza. Olha, você já sabe, você tem um compromisso conosco aqui na Santa Cecília TV todos os dias às 10 horas da noite. Obrigado, fique conosco.